O Bolsonaro teve uma atitude com a Carla Zambelli extremamente canalha, ultrapassando até mesmo os limites dele próprio, Bolsonaro. Mostrando que ele não vai ter solidariedade com absolutamente ninguém e ele vai passar por cima de todo mundo. Porque o Bolsonaro usou a Carla Zambelli, jogando-a aos leões, para tentar fazer algum tipo de aceno ao STF na véspera do seu julgamento. Porque o Bolsonaro publicamente culpou Carla Zambelli pela derrota em 2022 por conta daquele episódio que vai levar Carla Zambelli para a prisão. Porque mesmo o julgamento tendo recebido pedido de vistas, já há maioria para condenar Zambelli a mais de 5 anos de prisão. E o que o Bolsonaro fez? Ele culpou a sua aliada, e eu vou mostrar para você aqui no vídeo, para tentar fazer um aceno ao STF. Ele quis sacrificar a Carla Zambelli, sabendo que ela já está no fundo do poço, para tentar algum tipo de benefício, sendo que ele mesmo sabe que não vai adiantar de nada. Olha, essa atitude do Bolsonaro não vale de absolutamente nada. E o pior é que a canalice é tão grande que ele sabe que Zambelli não foi a responsável pela sua derrota, mas sim Paulo Guedes e Michele Bolsonaro. E é por isso que Bolsonaro tem que tomar delações premiadas, como está sendo ventilado. Porque ele abandonou todo mundo e ele vai continuar abandonando. Então os aliados dele têm que delatarem ele sim. E você vai colocar nos comentários se você viu esse gesto do Bolsonaro como sendo uma tentativa de acenar para o STF. Carla Zambelli é a responsável pela derrota de Bolsonaro em 2022? Na minha opinião, não. Resuma essa atitude de Bolsonaro em apenas uma palavra nos comentários. Na minha opinião, canalice. E o julgamento do Bolsonaro? Gostou? Acha que ele foi canalha com a Zambelli? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Bolsonaro, ele esteve no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. E aí, ele estava junto com o Tarcísio de Freitas e fez esse comentário que eu vou mostrar agora para vocês sobre a Carla Zambelli. E eu, sinceramente, não esperava que o Bolsonaro pudesse ser tão canalha desse ponto. Talvez eu fui ingênuo, extremamente ingênuo, né? Porque não tem como você duvidar do Bolsonaro e do baixo nível que ele pode chegar. Olhem só o que ele falou aqui. Olha a cara dele. Bom, depois dessa, e o pior é que a Carla Zambelli, vou mostrar a reação dela pra vocês, ela continua seguindo esse cara. Não sei quem é mais... Olha... Tem a criminalidade, não entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essa medida que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Mentira! O que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. Da 5 você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos. 1 milhão de votos, contra o Brasil todo. Entendi. Mentira. Olha, eu não sei quem é mais canalha. Se é o cara de areia mijada, como o Tarcísio de Freitas, ou se é o Bolsonaro. O que o Bolsonaro tentou fazer? Porque essa entrevista foi na véspera do julgamento do STF. Ele quis se desassociar da Carla Zambelli, porque ela vai ser presa justamente por esse episódio. Falou o seguinte, eu não tenho nada a ver com ela. Pode condenar. Porque ela me custou a campanha presidencial do Lula. Ela me custou. Porque em São Paulo a diferença foi de 500 votos. Sem nada a ver com o Bolsonaro, porque o resultado do Tarcísio na cidade de São Paulo também foi ruim. Então ele tá culpando o Zambelli para tentar se livrar da prisão. Sujo, nojento, porco. Isso é porquice do Bolsonaro. Porque o que está acontecendo? A Carla Zambelli está sendo julgada por isso. Porte ilegal de armas e constrangimento público. Ela já tem maioria para que ela pegue 5 anos e 3 meses de prisão. Mais de meia década presa. É a condenação que o STF já tem maioria para isso. Por quê? O Cássio Nunes Marques, olha só, pediu vistas. E esse julgamento está sendo um julgamento em plenário virtual. Como é plenário virtual, não há necessidade... Opa, bati tudo aqui. Não há necessidade de arguição. É só voto digital. Já havia 4 votos a 0. Na hora do Cássio Nunes votar, ele não tem ordem, né? Na hora que ele foi depositar o voto, ele pediu vistas. Ele tem mais 90 dias até depositar o voto dele. Só que enquanto o Cássio Nunes estava com o pedido de vistas, o Cristiano Zanin e o Dias Toffoli depositaram os seus votos, totalizando 6 votos a 0 contra Carla Zambelli, em favor da condenação de mais de 5 anos de prisão. Então o STF já tem maioria para condenar Zambelli, e o Bolsonaro sabia disso. Mas quando ele vem e condena publicamente
o ato da sua aliada, ele a prejudica. Se bem que os bolsonaristas abandonaram, nem falaram nada recentemente, a gente já sabe que ele já tá abandonado há muito tempo. Só que o que é interessante é o Cássio ajudou Zambelli e ferrou o Bolsonaro, porque no julgamento anterior, que o Bolsonaro estava envolvido, o Cássio permitiu que Zanin, Dino, Moraes julgassem o Bolsonaro e permitiu que fosse julgado na primeira turma. E a Zambelli, olha que nojeira essa postagem dela. Não serei sempre fiel, não aprende. Levou um pé na boca do Bolsonaro e continua se rastejando. Continua se rastejando. É nojento. Não tem amor próprio, Carla Zambelli. Tem que se lascar também. Só que ela não foi a responsável pela derrota do Bolsonaro. E a gente, toda vez que há uma possibilidade, nós temos que vir aqui e desmentir essa narrativa bolsonarista. Porque ela foi abandonada por conta disso. Bolsonaro falou, custou mandato, custou nada. Primeiro que 500 mil votos em São Paulo foi a diferença do Lula pro Bolsonaro. Mas Tarcísio também perdeu. Bolsonaro foi derrotado. E essa é a questão. Porque ele fez um péssimo mandato. Um péssimo mandato. Principalmente para a população de baixa renda. Ele massacrou essa parcela da população. Na época da crise sanitária, ele queria que a população pegasse a doença, os fortes iriam sobreviver, ou seja, os fortes, aqueles que tinham recurso para pagar pelo imunizante, e aquela população tal de baixa tinha que sair para as ruas para trabalhar. E a política econômica de Paulo Guedes de desmonte do Estado prejudicou a população de baixa renda. Ele sabe disso. Que o Paulo Guedes falando, não, aeroporto não é lugar para empregada doméstica. Então o que fez Bolsonaro perder não foi Carla Zambelli, não foi meninas venezuelanas, não foi o episódio do índio, foi a política econômica aliada à briga que a Michelle teve com o Carlos, que ela expulsou o Carlos Bolsonaro na semana do debate da Globo. E pelo fato do Carlos não ter ido, Bolsonaro ficou tão perdido naquele debate que no primeiro bloco, que foi o bloco que a novela Pantanal entregou com alta audiência, o Bolsonaro destruiu o Lula. O Bolsonaro até ele fica tão perdido que ele tropeça no próprio pé, quase cai e no final ele pede voto para deputado. Então foi por isso que o Bolsonaro perdeu. Claro que a imprensa não vai admitir, porque admitir a falência do modelo neoliberal, que a imprensa defende. Foi isso. Tanto é que, hoje, o que os bolsonaristas estão tentando fazer? A mesma coisa que o Paulo Guedes fez no passado. Massacrar a população de baixa renda, porque eles querem usar uma manobra para pegarem a relatoria do projeto que isenta quem ganha 5 mil por mês, para fazerem modificações para inviabilizar o projeto, falando assim, não, nós queremos dar isenção para quem ganha até 10 mil. Isso é aprovado? Não é aprovado, não é assim que funciona. Mas a oposição quer sabotar o projeto, porque não está nem aí para benefício para a população de baixa renda. Tanto que Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi assinaram um projeto que impede o governo de cortar impostos dos alimentos para manter o alimento caro. Por isso, essa mentalidade de Bolsonaro que fez ele ser derrotado não foi a Carla Zambelli. Mas é óbvio que ele vai jogar os aliados aos leões e ele vai pisar em cabeças para poder se beneficiar. Por isso que ele tem que ser delatado mesmo. Guilherme Amado do Metrópolis diz que existem 3 delações no radar. General Augusto Heleno, o Alexandre Ramagem e o Walter Braga Neto. Eles têm que delatar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai ter solidariedade com ninguém. Se a Carla Zambelli quer ter solidariedade com o Bolsonaro, ela é uma pastel, ela tem que se ferrar mesmo. Agora, os outros vão esperar solidariedade? Não vão. Porque se Bolsonaro tiver a possibilidade de empurrá-los para o abismo, para que eles se salvem, ele vai fazer. Bolsonaro não vale nada. E o que ele fez com a Carla Zambelli ontem no Vilela mostra que ele é um porco. Isso que ele é. E ela é uma idiota de continuar seguindo o ex-presidente, mesmo depois de tudo que ele fez para ela.